E fala galera, tudo bem? Aqui tá falando com vocês, professor Henrique Romero, e estamos dando continuidade aí na nossa playlist de Físico-Química, hoje com a terceira aula de gases, sobre densidade gasosa. Tudo bem? Hoje você vai entender por que, por exemplo, o seu balão ele consegue flutuar, ele consegue subir, e depois como que você faz para esse balão descer, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a densidade nada mais é do que massa sobre volume, né? Nossa densidade absoluta, tudo bem? Eu vou tentar te mostrar da onde a gente chega na fórmula de densidade, o processo, né, até chegar na nossa fórmula de densidade gasosa. Então vamos lá, eu vou tentar relacionar a densidade com pressão e temperatura. Perceba comigo, PV igual a nRT, você já viu isso no nosso vídeo anterior, sendo que o número de mols é massa pela massa molar. Então a gente chega nessa formulinha aí. Galera, perceba comigo que nós temos uma relaçãozinha aí de massa por volume. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou pegar e vou rearranjar essa fórmula até que chegue um lugarzinho massa sobre volume, igual eu coloquei para você na tela. Perceba então que massa sobre volume é a densidade. Então a gente pode falar que densidade é igual a pressão vezes a massa molar do gás dividido pela constante R vezes a temperatura em Kelvin, né? A temperatura absoluta. Geralmente esse R, essa constante universal dos gases, vai ser essas duas que estão na tela para você. Ou 0,082 quando nós tivermos pressão em atm, volume em litro, temperatura em Kelvin, ou 62,3 se nós tivermos a nossa pressão em milímetros de mercúrio, volume em litros também e a temperatura também em Kelvin. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa parte de densidade. Se nós estivermos falando da densidade de um gás na CNTP, vai facilitar um pouco para a gente essa fórmula. Por quê? Vamos lá, densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido pela constante vezes a temperatura. Se está na nossa CNTP, pressão é 1 atm, temperatura 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Então, se a gente resolver essa continha, nós vamos chegar que a densidade é igual a massa molar dividido por 22,4. Você já pode utilizar, então, na lata, esta fórmula, que densidade é massa molar sobre 22,4, se o exercício te falar que aquele gás está na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Tudo bem? Agora, o que a gente tem que ver? Geralmente, nos exercícios de densidade gasosa, ele vai querer saber se um balão vai flutuar, vai subir ou se ele vai descer, tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que comparar ele com o ar atmosférico. E para primeiramente nós temos que achar, né, qual é a massa do ar. Galera, isso geralmente o exercício vai te dar, a gente acaba arredondando aqui para 29 gramas por mol. Só que se um exercício não te der a massa do ar, ele vai ter que te dar essas informações, tá? Como assim, Ricão? Ele vai ter que te falar para nós considerarmos o ar atmosférico sendo 80% de gás nitrogênio e 20% de gás oxigênio. E olha como que a gente faz para achar a massa do ar. Desses 28, que é a massa do nitrogênio, nós temos 80%. Mais do oxigênio, que a massa é 32, nós temos 20%. Se nós dividirmos tudo isso por 100, nós chegamos nessa massa molar para o ar de 28,8 gramas por mol, que a gente geralmente arredonda para 29, tudo bem? Então isso ou você vai ter que calcular se o exercício te der isso daqui, ou geralmente o exercício já te dá na lata qual é a massa molar aí do ar, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a densidade nas nossas transformações. Primeiro, na transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, variando apenas a pressão e o volume, beleza? Então tá aí para você, densidade, né, é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T, a temperatura. Só que a gente tem que lembrar que tudo isso é uma constante. A massa molar é constante, o R é constante e agora a temperatura, por ser isotérmica, também é constante. Então perceba comigo, na transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Lembra disso? Se você não lembra, nosso primeiro vídeo de gás. Então, o que que vai rolar? Se nós, perdão, se nós diminuirmos o volume do nosso, se nós aumentarmos a pressão do nosso gás, vai ocasionar uma diminuição do volume. Se diminui o volume, o que vai acontecer com a densidade? Ela vai aumentar.
tá? Então a gente pode falar que a pressão ela é diretamente proporcional à densidade gasosa. Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então nós podemos falar que a pressão é diretamente proporcional à densidade gasosa. Beleza? Vamos para o segundo caso, numa transformação isobárica, pressão constante agora. Então tá aí para você. Agora tudo aquilo é uma constante. Então bora lá. Nós podemos falar que na transformação isobárica a temperatura em kelvins e o volume, eles são diretamente proporcionais. Lembra disso? Então, lá no nosso primeiro vídeo de gases. Então, vê lá. O que que vai rolar, galera? Se numa transformação isobárica eu aumento a temperatura, o que acontece com o meu volume? Ele aumenta também, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se o meu volume aumenta, a minha densidade vai diminuir. Galera, é isso que acontece no seu balão. Você está lá no balão, o que que rola? Você começa a aquecer. Aqui assim, geralmente, nós temos uma espécie de lamparina grandona, né? Você começa a aquecer aquilo ali. Quando você começa a aquecer, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, como é proporcionalmente igual, o volume também vai aumentar. Se o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir, o seu balão vai subir. E depois, para você descer, o que que você faz? Você para de aquecer. Se você para de aquecer, a temperatura vai diminuindo, consequentemente, o volume também vai diminuindo. A densidade aumenta, e aí, como a densidade, do caso dentro do balão, do ar dentro do balão, vai ser maior do que do ar atmosférico, ele vai descendo. Beleza? Então, vamos lembrar sempre isso. Se a densidade do seu gás é maior do que do ar, ele vai descer. Se for menor, ele vai subir. Tudo bem? Então, nesse caso, a transformação isobárica, nós falamos que a pressão constante, portanto, a temperatura vai ser inversamente proporcional à densidade. Por isso que você aquece o seu balão para que ele suba, porque diminui a densidade dele. Beleza? E por fim, numa transformação isocórica, onde o volume é constante. Galera, se acontecer isso, perceba, tudo isso vai ser constante para a gente, né? Se tudo isso for constante, galera, o que que vai acontecer para a gente? Perceba comigo que nesse caso, se nós tivermos uma massa fixa de gás, a densidade, perdão, também vai continuar constante. Então, numa transformação isocórica, a densidade também vai continuar constante. Tudo bem? Então, vamos falar agora um pouquinho que é isso que costuma cair para a gente, a densidade relativa dos gases. Quando eu tenho dois gases, eu quero saber qual vai subir, qual vai descer. Tudo bem? Então, perceba comigo, gás A, densidade A, pressão A, massa molar A, temperatura A. E o mesmo vale para B, só mudando aí que agora a densidade é B, pressão B, massa molar B e temperatura B. Tá aí a formulinha da densidade de cada gás para você. E eu quero saber qual é a densidade relativa de A com B, ou seja, a densidade de A em relação a B. Então vamos lá, densidade de A, eu coloquei a formulinha da densidade de A, dividido pela densidade de B, coloquei a formulinha de densidade de B. Galera, perceba comigo que o R é uma constante, então a gente pode falar que a densidade de A pela densidade de B é igual pressão de A vezes a massa molar de A dividido pela temperatura de A, tudo isso dividido pela pressão de B, massa molar de B, dividido pela temperatura de B. Henricão, eu vou surtar. Calma. Geralmente isso acontece quando nós temos as mesmas condições de pressão e temperatura. Então, nessa nossa fórmula, a pressão, a temperatura e o R também serão cortados, porque serão os mesmos valores. Então, a gente chega que a densidade de A pela densidade de B é proporcionalmente falando a massa molar de A dividido pela massa molar de B. Isso se ele considerar que os dois gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tudo bem? Nós vamos fazer um exercício desse ainda hoje para você pegar um pouquinho mais. Olha aqui, primeiro exercício. Nós temos aí da FGV. Ele fala que uma substância gasosa X tem massa molar 32 gramas e apresenta uma densidade de 2 gramas por litro. Já o Y tem densidade igual a 3 gramas por litro. E ele quer saber qual é a massa molar dessa substância. Galera, vamos lá? Resolução. A densidade de X pela densidade de Y é igual à massa molar de X sobre a massa molar de Y. Por que que é igual, Henricão? É igual porque ele falou nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, a densidade, perdão, de X é 2.
A densidade de Y é 3. A massa molar de X é 32. Qual vai ser a massa molar de Y? É só a gente fazer essa continha aí em regra de 3. Nós achamos, portanto, uma massa de 48 gramas por mol, o que nos marca aí a alternativa B. Tudo bem? Esse é um exercício onde ele está analisando a densidade relativa desses gases, beleza? Próximo, ele fala que assumindo que uma amostra de gás oxigênio puro fechado em um frasco comporta-se ideal. Ele quer saber o valor da densidade desse gás nessa determinada temperatura e pressão. Te deu R e a massa molar. Então vamos lá? Densidade é pressão vezes a massa molar dividido pela constante vezes T. Se a gente só substituir os valorzinhos aqui, a gente chega numa massa de 1,42, portanto aproximadamente 1,4, alternativa C. Tudo bem, galera? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo de densidade. Nós ainda falaremos um pouquinho mais sobre pressão parcial e sobre mistura gasosa para acabarmos aí a nossa aula de gases, tudo bem? Espero que você tenha entendido, espero que consiga acertar os seus exercícios. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.